Após 48 horas de angústia, ela retornou ao lado de uma guerreira. Papá, agora a protegeremos! A frase reverberou na mente de Marta como um eco de esperança em meio ao desespero. O coração dela disparava e a mente não parava de girar, tentando entender o que havia acontecido com a mãe. A figura forte e carinhosa que sempre a apoiou, agora estava desaparecida e a dor crescendo em seu peito quase a fazia desabar. Marta, uma jovem de 20 anos, sempre esteve ao lado da mãe, uma faxineira batalhadora que enfrentava os dias duríssimos da periferia de São Paulo com garra. Cada centavo que elas ganhavam contribuía para a sobrevivência. E agora, sem seu pilar, tudo parecia desmoronar. Enquanto esperava, a angústia a consumia. Ela revivia os momentos felizes, as risadas e o cheiro do café fresco que sempre envolvia a casa. Mas a realidade cortava seu coração como uma faca. E ao ver algumas vizinhas se afastando, Marta percebeu que não estava sozinha nessa luta. Seu olhar encontrou Ana, uma amiga de infância, ex-atleta de jiu-jitsu, que a puxou para um abraço caloroso. Vamos buscá-la, Ana disse. A determinação em sua voz era como um raio de sol em meio ao temporal. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Juntas, Marta e Ana decidiram se infiltrar nos lugares onde poderia haver uma pista sobre o desaparecimento. Durante dias, elas coletaram informações, enfrentaram olhares desconfiados e sussurros temerosos. Contudo, o que descobriram foi alarmante. A mãe de Marta estava investigando um empresário local, conhecido por explorar trabalhadores da favela. O empresário, um homem temido, tinha uma reputação impiedosa e suas atividades eram tão obscuras quanto seu modo de agir. O coração de Marta acelerou e uma chama de determinação começou a queimar dentro dela. Não era apenas sua mãe, mas todas as mães, todas as mulheres da comunidade que estavam em perigo. Ana, com sua coragem indomável, se tornou uma aliada inseparável. Elas se tornaram um time, decididas a agir. A tensão crescia à medida que se aproximavam do evento de gala, onde o empresário se apresentaria como um salvador da comunidade. Uma falsa máscara que escondia seu verdadeiro rosto. Marta sabia que ali seria o campo de batalha final. Quando elas se prepararam para confrontá-lo, um misto de medo e indignação as envolveu. Era hora de lutar por tudo o que amavam. No auge da noite, enquanto a música ecoava e os convidados se divertiam, as duas amigas se viram frente a frente com o homem que havia atormentado suas vidas e as vidas de tantas outras mulheres. Papá, agora a protegeremos! Marta gritou, enquanto a luz do evento apagava repentinamente, mergulhando o ambiente em uma escuridão assustadora. O que viria a seguir? O suspense pairava no ar, e a luta pela justiça começava. A escuridão parecia engolir tudo ao redor, mas Marta sentiu que sua determinação não se apagava. O silêncio abrupto tomou conta do ambiente, e os ritmos da festa foram substituídos por uma tensão palpável. Ela sabia que era agora ou nunca. O medo e a adrenalina corriam em suas veias, enquanto ela buscava um ponto de referência no breu. Com um empurrão discreto, Ana agarrou a mão de Marta, conduzindo-a com firmeza. Os sussurros e murmúrios nervosos dos convidados começaram a surgir como ecos distantes. Precisamos encontrá-lo antes que ele fuja, Ana sussurrou, sua voz firme, mesmo em meio ao caos. Elas correram no escuro, guiadas apenas pela intuição e pela urgência que pulsava em seus corações. Foi então que a luz da cidade se fez presente, uma lanterna fraca que piscava aqui e ali, através de janelas cercadas por cortinas grossas. A primeira imagem que Marta viu foi a do empresário, em pé próximo ao bar, cercado por pessoas que levantavam taças e brindavam. Ele era o predador em meio ao rebanho, sorrindo encantadoramente enquanto manipulava aqueles que o apoiavam. É hora de expor a verdade, Marta pensou. Lentamente, as luzes voltaram a brilhar, quase como se o universo estivesse dando uma segunda chance. Ana e Marta se posicionaram, e a jovem tomou coragem para avançar, seu pulso acelerando ao ponto de quase doer. Quando finalmente se aproximaram, Marta gritou,
Você destruiu vidas, agora vamos acabar com isso. A voz dela ressoou na sala, e os rostos ao redor se viraram surpresos e confusos. O empresário olhou para ela, primeiro com um ar de desprezo, mas logo seu rosto tornou-se uma máscara de ódio. Você não sabe com quem está lidando, garota. Ele rosnou, seu tom gélido como uma lâmina. Marta sentiu o frio da ameaça, mas a adrenalina a impediu de recuar. Ao seu lado, Ana exibia a mesma coragem que sempre a deixou admirada. Agora, elas eram um time, uma frente de valor contra a opressão. Depois de alguns instantes de silêncio carregado, Marta lançou uma informação bombástica. Sua exploração dos trabalhadores da favela acabou. Sabemos o que você faz e não vamos mais ficar caladas. Essa declaração fez com que murmúrios crescessem entre os convidados. Havia um misto de incredulidade e curiosidade que permeava o ar. O empresário, no entanto, não parecia se intimidar. Vocês acham que podem me parar? Sou protegido e tenho poder. Ele retrucou com desdém, mas as palavras de Marta cortaram mais profundo. E o que são os seus milhões se não construídos sobre lágrimas e sonhos esmagados? O público, antes tão disposto a rir e dançar, agora começava a ver a verdade que havia se escondido por trás daquele sorriso falso. Marta sentiu uma esperança diferente brotar dentro dela. Aquela era uma chance não apenas de salvar sua mãe, mas de libertar todas as vozes silenciadas. Quando a audiência começou a murmurar, talvez a faxineira corajosa tivesse acendido uma chama de resistência. Mas, de repente, a porta dos fundos se abriu em um estrondo. A segurança, alertada por alguém que não tinha mais medo, avançou para a cena. O rosto do empresário se contorceu de raiva e desespero. "Vocês vão pagar por isso!" ele gritou, enquanto tentava se afastar. Marta percebeu que o momento decisivo estava próximo. Era isso que tinha planejado, mas com cada dia de luta, uma nova realidade surgia. Poderiam elas sair vitoriosas? A adrenalina pulsava e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas no fundo de seu ser, uma questão ressoava. Até que ponto estariam dispostas a ir para salvar não apenas sua mãe, mas toda a sua comunidade? Com um longo suspiro, o clímax estava se aproximando. As sombras ainda dançavam através da sala, enquanto a luta pelo que era certo se intensificava, e entre o grito de um público revoltado, ouvia-se um próximo passo, uma clara possibilidade de redenção. O destino de tantas vidas está prestes a ser moldado. O que aconteceria a seguir? Marta sentiu o coração disparar em um misto de ansiedade e esperança. A chegada da segurança era um divisor de águas, mas algo dentro dela parecia mais forte do que qualquer medo. O empresário, agora cercado, tentava sozinho desestabilizar a situação, mas o terceiro ato da vida delas estava prestes a começar. "Não recuem", Ana falou alto, olhando para Marta com determinação. "Esse é o nosso momento." Elas não eram mais apenas duas jovens indignadas, eram mensageiras de uma verdade que não podia ser ignorada. Sem perder tempo, Ana puxou Marta para mais perto do empresário, enquanto a multidão ainda murmurava, presa entre a dúvida e a curiosidade. O homem, com um sorriso cada vez mais nervoso, começou a se afastar, mas Marta sentia que não podiam permitir que ele escapasse. "Vocês acham que isso é um show? Vocês não têm ideia do que acontece quando as luzes se apagam?" Ele gritou, sua capacidade de se impor diminuindo a cada segundo. "Podemos ter mais luz agora do que nunca", respondeu Marta, olhando ao redor. Os olhos dos convidados, uma vez cegos pelo brilho e glamour, agora se voltavam contra seu ídolo em decadência. Um sussurro começou a se espalhar, como uma onda. E Marta entendia que cada palavra ressoava pouquinho a pouquinho e fragorosamente entre os presentes. Então, num instante, uma voz familiar se ergueu da multidão. "Eu trabalhei para você e conheço a verdade." Era um dos ex-colaboradores do empresário, um homem de olhar cansado, mas de uma coragem renovada. As histórias que ele guardava eram balas que poderiam atingir o alvo certo. Marta se virou para ele, incentivando-o a continuar. "Ele explorou todos nós. Temos que nos unir", disse ele, sua voz um pouco mais alta. "Ele não é um deus, é um ladrão." Aquelas palavras foram como um combustível. O público começou a gritar, usando esse momento para reclamar e protestar contra anos de abuso. As luzes, que antes projetavam sombras de superficialidade, agora iluminavam a verdade.
Marta piscou para Ana. Suas mãos se encontraram novamente como um elo inquebrável. As duas podiam sentir a mudança no ar. O peso do mundo começava a ser tirado de seus ombros. As vozes eram cada vez mais numerosas e, no fundo, sentiam que poderiam se levantar juntas, como uma força unida. Vamos aplaudir a verdade, Marta gritou. E com isso, o público começou a aplaudir. Não pelas mentiras que foram contadas, mas pela coragem de quem se levantou. Era o renascer de uma luta antiga, e a sala estava se transformando em um campo de batalha por justiça. Mas a expressão do empresário era de pura ira. Ele gesticulou, convocando a segurança a agir. Vocês são ingênuos. Novos ares não vão mudar o que eu construí. Ele bradou, buscando recuperar seu controle. Marta sentiu um formigamento no estômago. Mas agora não temos medo de você. Ela percebeu que mesmo a segurança, traçada por promessas de lealdade, hesitava. Havia algo mais do que eles haviam imaginado. Do lado certo da verdade, eles também encontraram força. Ana, percebendo a vulnerabilidade do empresário, gritou. Você quer que os outros o temam? Não, nós vamos expor a verdade, e juntos não há como você escapar dessa. Sua voz cortava como faísca em combustão. E então Marta ouviu, com o coração apertado, o barulho do local se transformando. A pressão estava subindo. O momento de ação se aproximava, porém a segurança, agora hesitante, olhava para os lados. A tensão estava na superfície, pronta para uma explosão. Hoje é o dia em que levamos a verdade ao nosso povo, Marta gritou. Mas enquanto a multidão a apoiava, um novo barulho de passos pesados se avizinhou. Um grupo de homens de terno se aproximou. Suas expressões são sérias, e Marta podia sentir a possibilidade de deslizamento. Quem são eles? Falou um convidado ao seu lado. Todos os olhos se voltaram para elas, de um lado à outra. O clima mudara, mas a luta não estava perto do fim. O que aquelas figuras representavam, Marta não sabia, mas intuía que a verdadeira batalha estava por vir. As revelações estavam a um passo de acontecer, mas a cada segundo, ela sentia que a linha entre a vitória e a derrota se tornava mais instável. O que iria acontecer ali era mais do que uma simples briga por justiça. Era uma conflagração de esperanças renascidas. O momento de se decidir estava eminentemente próximo. Marta encarava os homens de terno que se aproximavam, sentindo cada batida do seu coração ressoar, como um tambor na quietude que os cercava. A atmosfera era tensa, como se o ar estivesse prestes a se rasgar em 1000 pedaços. O público, que antes vibrava e estava aplaudindo, agora respirava com dificuldade, ansioso, sem saber o que esperar. Não se deixem intimidar, Ana berrou, sua voz ecoando entre os murmúrios. Era isso que elas precisavam, unidade. Marta percebeu que as mãos se entrelaçavam ainda mais forte. Uma corrente de força se formava ali, unindo aqueles que antes estavam divididos pelo medo e pela dúvida. Os homens se aproximavam com passos decididos, mas Marta não se deixou levar pelo pânico. Preparados ou não, temos que agir agora, gritou, a coragem invadindo-a como um sopro de esperança. Ninguém estava sozinho, e essa verdade fazia toda a diferença. Quem são vocês? Alguém da multidão perguntou, quebrando o silêncio tenso. A pergunta pairou no ar, e todos pareceram se lembrar do que estava em jogo. Martindade e luta que estavam prestes a desabrochar. Um dos homens se adiantou, seu olhar severo. Estamos aqui para garantir que a ordem seja mantida, disse em um tom autoritário que ecoou como um lembrete das forças que sempre tentaram silenciá-los. Algo em seu olhar, porém, fazia Marta sentir que suas palavras estavam se esvaindo. Uma fraqueza sutil lá dentro. Ordem ou controle? Ana rebateu, seus olhos desafiadores. Vocês representam o que há de errado. Hoje é dia de expor verdades e nós não temos medo. O apoio dos presentes cresceu, ecoando e ressonando como onda no mar, alturas e profundidades de determinação e desejo de mudança. A tensão no ar parecia elétrica, todo o palpitar dos corações em uníssono. O empresário tentava recuperar o fôlego, mas a maré estava mudando. As vozes unidas poderiam ser mais poderosas que qualquer ordem imposta por um sistema corrupto. Marta sentia a revolta crescendo dentro dela, alimentando uma determinação que nunca havia sentido antes. Seja o que for que vocês vieram fazer, disse Marta. Saibam que não vamos desistir. A verdade vai emergir e eles têm o direito de saber.
Sua voz agora carregava uma força imensa, como um grito de liberdade que se espalhou pelo ambiente. Os homens trocaram olhares entre si, mas a coragem da multidão era palpável. Eles vacilaram, e Marta percebeu um momento de fraqueza, um vislumbre de que o poder poderia se reverter se apenas eles insistissem. Mas a tensão estourou quando o empresário, já em desespero, finalmente gritou: "Vocês não sabem com quem estão lidando. Vou fazer de vocês um exemplo." Aquilo aludiu um silêncio de choque e, em outro instante, chamou à ação aquela multidão sedenta por justiça. Marta olhou para Ana, uma ligação silenciosa entre elas. Naquele olhar, havia uma compreensão clara. Não era apenas uma luta por elas, mas por todos os que foram silenciados e maltratados. Apenas juntos poderiam trazer a mudança que tanto clamavam. Foi nesse momento que uma nova figura emergiu das sombras, carregando uma aura de firmeza. "Parem!" disse ela, sua voz imponente e clara como cristal. Todos se viraram confusos. O que ela faria? A tensão no ar recrudescia. Cada minuto parecia durar uma eternidade. Marta imaginava que o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Afinal, quem era aquela mulher? E qual seria o seu papel nesse conflito? O coração dela a acelerou. Estavam prestes a descobrir que o desfecho de tudo aquilo ainda escondia fogos de artifício, grandes surpresas e reviravoltas. E agora o que ocorrerá? Pensou ela, sentindo que a batalha estava longe de terminar. A mulher que havia surgido tinha uma presença imponente, com um olhar aguçado que percorria cada rosto na multidão, parecia saber que estava em meio a um momento crucial. Marta não reconhecia aquela figura, mas havia algo familiar em sua postura, na maneira como ela se firmava diante dos homens de terno. A multidão se dividiu entre curiosidade e expectativa, como ondas se quebrando na praia. "Quem é você?" alguém gritou, abafando a tensão que pairava no ar. A mulher se aproximou, afastando-se da sombra, e num gesto de confiança, puxou uma proposta de manifestação em forma de papel, antes de se dirigir ao empresário. "Eu sou Clara", começou, sua voz forte como pedra. "E estou aqui para assegurar que a verdade prevaleça. Não estamos aqui para brigar, mas para exigir nossos direitos." Muita gente respirou aliviada, como se um bálsamo tivesse sido colocado sobre a ferida exposta. Marta observava enquanto Clara falava. Havia fogo no olhar dela, uma paixão que os homens de terno claramente não tinham. Enquanto isso, o empresário, que parecia já sem palavras, apenas a encarava, sua expressão se tornando cada vez mais tempestuosa. "Direitos! Isso é uma piada. Vocês não têm ideia com quem estão lidando." Ele retrucou, mas sua voz falhava, uma fraqueza que se tornava evidente. Clara não recuou. Em vez disso, ela avançou, sua determinação iluminando o espaço. "Nós sabemos exatamente com quem lidamos", Clara declarou, apontando o dedo em direção ao empresário. "Vocês não podem mais nos silenciar. O que vocês consideram ordem é, na verdade, opressão, e a opressão cria resistência." Quando terminou, um murmúrio de apoio se espalhou pela multidão. As emoções fervilhavam, cada palavra de Clara ressoava como um chamado à ação, um lembrete de que todos estavam juntos nessa luta. Marta sentiu uma onda de esperança, uma força que prometia despedaçar os limites que foram impostos sobre eles. Mas os homens não estavam totalmente dispostos a desistir. Um dos que estava atrás do empresário, um homem mais jovem e visivelmente nervoso, começou a falar. "Isso não é um jogo. O que vocês estão tentando fazer aqui pode ter consequências sérias." Desafiador, Clara se virou para ele. "Consequências. O que pode ser mais sério do que sermos tratados como peças em um tabuleiro? Hoje nós não seremos mais manipulados." A reação da multidão foi instantânea. Muitos levantaram os punhos, vibrando seu apoio a cada palavra. Ana olhou para Marta com os olhos brilhantes de determinação. Elas estavam juntas, unidas em uma maré crescente de força. O ambiente mudava, a dinâmica da praça já não era a mesma. As vozes de resistência ecoavam, e a presença de Clara trazia uma nova perspectiva. No entanto, enquanto a adrenalina pulsava, algo profundo e mais sombroso se formava nas sombras do evento. Um grupo de homens, que se mantinha à distância, observava com olhares preocupados. Marta notou que eles pareciam esperar uma oportunidade, e uma inquietante sensação começou a crescer dentro dela.
Precisamos avançar e não parar agora, Clara dizia, mantendo o espírito alto. Mas devemos também nos preparar, pois a batalha pode se intensificar. Vamos reivindicar o que é nosso, mas também temos que estar prontos para o que está por vir. Foi nesse momento de fervor e expectativa que algo estalou no fundo da praça. Um grito distante que rapidamente se transformou em caos. As pessoas começaram a correr e o alvoroço se instaurou. Clara e Marta trocaram olhares rápidos, reconhecendo que o verdadeiro teste estava para começar. "Cuidado!" gritou Ana, enquanto o barulho aumentava. "Precisamos ficar unidas!" A correria se tornava um novo cenário caótico e novos desafios se desenhavam. Mas entre essa maré de incertezas, uma coisa era certa: a luta pela verdade estava apenas começando, e Marta sabia que tinha um papel maior a desempenhar. E enquanto a gritaria se espalhava, uma ideia brilhante cruzou a mente de Marta. E se tivermos que usar o próprio medo deles contra eles? O que estava por vir poderia mudar tudo, e Marta sentiu suas esperanças renovadas, mas também uma adrenalina pura. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava lutar, e, sem dúvida, não havia mais como voltar. Marta sentia o coração acelerar, mas não apenas pelo caos que a cercava. A ideia que havia brotado em sua mente pulsava como um tambor, uma batida que ecoava em sintonia com o que sentia na praça. Se o medo era a ferramenta deles, então era hora de transformá-lo em força para a resistência. "Vamos!" gritou Clara, puxando Marta e Ana para mais perto de si. A determinação transbordava de seu olhar. "Precisamos de um plano. Para ganhar essa batalha, precisamos fazer com que eles enxerguem o que estão tentando apagar." Enquanto as pessoas corriam ao redor, formando uma tempestade de incerteza, a voz de Clara se destacava como um farol. Marta sabia que o momento exigia coragem e mesmo com a adrenalina correndo por suas veias, ela sentia que, se unissem suas forças, poderiam criar um impacto ainda mais profundo. "Use o celular, filmem tudo", pediu Clara, e Ana rapidamente pegou o aparelho, alçando-o no ar como se fosse uma bandeira. "Vamos documentar, vamos mostrar ao mundo a força desta luta." Logo, uma onda de pessoas começou a se mobilizar, levantando seus próprios celulares e gravando o momento. A energia que antes estava dispersa agora se consolidava em um único foco: a luta pela verdade. As vozes se uniam, ecoando gritos de coragem e revolta. Essa era a potência coletiva que Marta havia desejado sentir, e agora era palpável. Mas enquanto a resistência se firmava, os homens em terno avançaram. Com a expressão de quem estava prestes a perder algo muito valioso, eles começaram a se movimentar, tentando restaurar a ordem à força. O empresário, agora com a expressão distorcida de raiva, gritou ordens, e um dos homens jovens que outrora hesitara pareceu ganhar força. "Vocês não podem simplesmente filmar isso, saírem de cena ou sofrerão as consequências." A multidão hesitou por um momento. A palavra consequências reverberou no ar, pesada como um peso. Mas Clara deu um passo à frente, seu corpo ereto, o olhar intenso e a confiança como um escudo. "Nossas consequências foram impostas a nós. Estamos aqui porque já não temos nada a perder." Sua voz vibrava com uma emoção contagiosa que despertou ânimo nos que estavam ao redor. Marta respirou fundo. O que estava em risco não era somente a sua luta, mas o futuro de todos aqueles que estavam ali. Era como se cada pessoa unida se tornasse parte de um organismo vivo pulsando de esperança, e ela estava decidida a fazer parte disso. "É isso! É por isso que estamos aqui!" Ana gritou enquanto filmava. A tropa do empresário hesitou. Algo havia mudado na energia do lugar. Ficou evidente que não eram mais apenas espectadores. Eram protagonistas de uma história que estava se desenhando diante deles. Marta percebeu que havia mais poder na união do que jamais imaginara. Então, enquanto o alvoroço se intensificava, surgiu uma ideia ainda mais ousada. "E se mostrássemos o que eles tentam esconder?" sussurrou Marta para Clara. "O medo deles se alimenta da desinformação. Devemos expor as verdades que eles tentam apagar." Clara acenou, a determinação resplandecendo nos olhos. "Isso mesmo! Vamos criar uma onda de consciência. Preparem-se todos. Juntos nós podemos desmantelar a opressão deles." E assim,
Com um novo foco e uma visão clara do que deveriam fazer, todos se voltaram para a tarefa que estava diante deles. A luta pela verdade estava se intensificando, mas enquanto a coragem crescia na multidão, um novo elemento surgiu do caos. Um homem de terno, semelhante ao que estava na frente, observava mais de perto com um olhar que Marta não conseguia decifrar. Uma tensão atingia seu peito e um frio na espinha a alertava de que algo estava prestes a acontecer. O que ele quer? Sua mente rugia e a resposta estava na ponta da língua, mas ainda não se manifestava. Poderia ser a oportunidade que estavam esperando ou a maior armadilha que enfrentariam. Uma sensação avassaladora de que o desenrolar dos próximos momentos mudaria tudo estava no ar. Enquanto todos se preparavam para o que estava por vir, a pergunta ficava pulsando nas cabeças deles. A coragem conseguiria vencer o medo? Marta podia sentir a tensão no ar. O homem de terno aproximava-se mais, e seu olhar penetrante parecia avaliar a situação com um cálculo frio. O movimento da multidão pulsava, como um coração acelerado, e o murmúrio de vozes se transformava em um eco de determinação. Ele sabe que estamos prontos, disse Ana, as palavras saindo entre suspiros nervosos, mas com um toque de fé. Não podemos deixar que ele nos intimide. Não vamos recuar, Clara declarou firme como um farol em um mar revolto. Estamos juntos. Se alguém aqui cair, vamos levantar. A energia envolvente da líder empoderava cada um que a ouvia, tornando-se uma chama que desafiava na escuridão. Do outro lado, o empresário continuava gritando ordens, tentando restabelecer a ordem como se fosse um maestro enlouquecido. Mas a melodia da resistência era muito mais forte. As pessoas se uniram. Cada celular levantado era como uma lanterna iluminando verdades obscuras. E a multiplicidade das vozes tornava-se uma sinfonia ensurdecedora. Marta respirou fundo, sua mente trabalhando a 1000 por hora. E se mostrássemos a verdade que eles querem esconder? Ela pensou naquele vídeo que Ana havia gravado na noite passada, um registro de promessas quebradas e de um futuro que não poderia ser ignorado, vital, precisavam divulgá-lo. Oi, pessoal! Marta gritou chamando a atenção. Todos sabem da força que temos juntos, certo? Mas precisamos mais do que palavras. Vamos compartilhar o que sabemos. Vamos mostrar ao mundo a realidade que eles tentam distorcer. A multidão, capturada pela ideia, começou a compartilhar relatos, vídeos, fotografias no mesmo segundo. As redes sociais se tornaram um campo de batalha digital. E enquanto o homem de terno tentava restabelecer o controle, a onda de verdade começava a ganhar força, esbarrando na manipulação e na opressão. Do outro lado, ouvia-se o uivo de sirenes. A polícia estava se aproximando. O ar parecia mais pesado com a chegada deles, mas algo dentro de Marta ferveu. Lembrou-se das palavras de seu avô, que sempre dizia: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. Então ela decidiu, não se deixaria intimidar. E lá estavam eles. Figuras uniformizadas se formando como um muro, alinhando-se para uma abordagem. Marta sentiu seu estômago embrulhar. O que fazer agora? O medo tentava se infiltrar em sua mente, mas ela o empurrou para longe, focando no que realmente importava, a luta deles. Segurem-se, pessoal! Vamos protestar com paciência e unidade! Clara rugiu e Marta viu seu olhar flamejante despertar ainda mais a multidão. O espírito de luta estava forte e o que deveria ser um momento de desespero rapidamente se transformou em um mar de vozes unidas, entoando palavras que ecoavam a liberdade. Mas o homem de terno não estava disposto a deixar aquilo acontecer. O que vocês estão fazendo é uma loucura. Vão se arrepender. Sua voz era uma ameaça, cortando a esperança que brotava. Deixe-nos decidir o que fazemos com nossas vidas. Clara respondeu firme. Já basta de controlo, a gente não vai se calar. No fundo, Marta podia sentir a confusão crescendo à medida que as sirenes se aproximavam e o homem se tornava mais inquieto, como se estivesse prestes a disparar uma última carta na mesa. E então, numa fração de segundo que parecia se estender eternamente, ela percebeu que cada segundo contava. A coragem e a determinação da multidão estavam prestes a ser testadas de uma forma que ninguém poderia prever. O que virá a seguir? O que mais eles estão escondendo?
Questionou-se Marta enquanto prendeu a respiração, sentindo que o momento decisivo se aproximava, e naquele instante ela entendeu que mesmo diante do medo, a verdadeira resistência havia apenas começado. Os gritos da multidão misturavam-se ao som das sirenes, criando uma trilha sonora de urgência e luta. O ar parecia eletrificado e a ansiedade era palpável. Marta observou o homem de terno, que agora estava quase perdido em meio ao movimento frenético da resistência. Ele parecia perplexo, seu olhar alternando entre a multidão vibrante e a aproximação dos policiais. Não podemos deixar que o medo nos paralise, Ana gritou, levantando o punho em um gesto de solidariedade. Marta viu mais vozes se unirem à liderança de Clara, que agora estava em pé sobre uma lata de lixo, como uma rainha em seu trono. A luz do final da tarde caía sobre ela, fazendo seu cabelo brilhar como uma chama. Era de fato uma imagem poderosa, mas outros não estavam tão confiantes. E se a polícia usar a força? Um dos jovens gritou, medo transparecendo em sua voz trêmula. A multidão hesitou, a crença no poder da unidade sendo testada. Eles têm armas, mas nós temos coragem, Clara retrucou, sua voz firme e cheia de carisma. A verdade é nossa arma mais poderosa. Usem seus celulares. As redes sociais estão conosco. Marta percebeu que precisava agir. Lembrou-se da gravação de Ana, que continha cada palavra de descaso e promessas não cumpridas. Ana, vamos exibir o vídeo. O mundo precisa ver isso agora, gritou quase sem ar. Ana acenou concordando. Juntas, elas começaram a compartilhar a filmagem entre os smartphones da multidão. As imagens mostravam as pessoas que haviam perdido suas casas, as promessas feitas pelo empresário e as histórias de desespero que assolavam suas vidas. O sentimento de comunidade crescia e as vozes começaram a se mesclar em um coro pulsante de protesto. Mas o homem de terno havia recuperado o controle momentaneamente e, percebendo que estava perdendo a batalha de narrativas, começou a se agitar. Com um movimento brusco, ele se voltou para os policiais. Esta é uma manifestação ilegal. Façam seu dever. Ele estava desesperado, a raiva nublando sua visão. Marta e Clara trocaram olhares. O momento estava se desenrolando lentamente, como se cada segundo durasse uma eternidade. Estamos com você, Clara, gritou uma mulher à frente, quebrando o silêncio tenso que se formava. Essa única frase foi como um estalo. O espírito da luta renasceu, cada um se lembrando do que estava em jogo. Os policiais hesitaram e, nesse instante, a multidão se uniu, formando uma barreira humana entre as forças de segurança e os mais vulneráveis. Marta se posicionou na linha da frente, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela sentia seus batimentos cardíacos acelerados, não de medo, mas de uma determinação fervorosa. Estamos aqui para proteger uns aos outros, Clara bradou e a multidão respondeu como um eco. Proteger, proteger! Era um grito de guerra, um lembrete de que cada um tinha um papel a desempenhar. E então, as sirenes pararam. A polícia, em uníssono, aguardava ordens, enquanto o homem de terno parecia desorientado, lutando contra a maré da verdade que estava se formando. Marta não sabia se o líder deles havia percebido o poder da união ou se simplesmente estava enraivecido por ver sua manipulação falhar. No fundo, no entanto, algo diferente se formava na mente de Marta. Os apelos cativantes e as promessas esquecidas se entrelaçavam em seus pensamentos. Ela sabia que isso era apenas o começo. Uma revolução estava em marcha, e mesmo com toda a força que havia florescido naquele momento, ela sentia que novos desafios se aproximavam. Um passo de cada vez. A sussurrou para si mesma, mas sua dúvida não desaparecia por completo. O que mais eles tinham preparado e o que realmente significava estar ao lado de uma guerra? A multidão parou e Marta se viu decidida a descobrir a verdade oculta, mesmo que isso significasse ir além dos limites que criaram naqueles últimos dias. A luta pela justiça ainda estava a quilômetros de distância, mas ela sentia que estava na direção certa, caminhando com coragem ao lado de seus iguais. Que desvelos e verdades desconhecidas estariam por vir? As perguntas ecoavam em sua mente, e a próxima fase daquela batalha iminente estava prestes a surgir, como um amanhecer por trás da escuridão da noite. O silêncio se instalou por alguns instantes,
como se o mundo tivesse parado para observar aquele momento. A multidão estava tensa, cada um agindo como um reflexo do outro, mas Marta sentia um calor crescente no peito, um chamado à ação. Ela sabia que não era só uma questão de resistência, era uma luta pela vida, pelos sonhos esmagados sob a opressão. Precisamos nos mover, Clara exclamou, quebrando a paralisia. Vamos fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. A verdade não pode ser abafada. E assim, como uma onda, a multidão começou a se mover, a energia se amplificando. Marta sentiu os braços de pessoas ao seu redor, um lembrete poderoso de que não estava sozinha. Caminhando, ela não conseguia desviar o olhar do homem de terno. Agora, ele parecia mais confuso. A indignação dele não era mais contra a multidão, mas contra a sua própria impotência. Ele levantou a mão, tentando recuperar a atenção dos policiais. Vão em frente, detê-los! Ele gritou, mas sua voz estava fraca, quase perdida entre os gritos que se erguiam. A multidão começou a entoar o nome de uma das vítimas, uma mulher que havia sido forçada a deixar sua casa. Ela não está sozinha, ela não está sozinha. O som da multidão tornou-se um mantra, e Marta se deixou levar pela força daquelas palavras, sentindo que cada grito era uma gota de esperança que se enchia em seu coração. Chegou a hora! Ana gritou, segurando firmemente a câmera de seu celular. O vídeo começava a correr, e as imagens da mulher beneficiada por cada ato de resistência se espalharam como um incêndio. O mundo precisa saber, estamos aqui por ela. O som do vídeo pulsava no ar, entrelaçando-se com os gritos da multidão, as imagens dos rostos, os olhos cheios de tristeza e dor, e a força de quem se recusa a calar foram um soco no estômago do homem de terno. Ele balançou a cabeça, incapaz de lidar com a verdade que estava escorrendo de suas mãos. Em um momento de desespero, ele se virou para os policiais novamente. Vocês não podem deixá-lo se manifestar assim. Mas a polícia estava parada. Alguns dos oficiais olhavam em volta, indecisos, enquanto o seu poder parecia estar desmoronando diante de uma força que não podiam conter. Marta se aproximou de Clara e Ana. E se eles decidirem agir? E se isso acabar em violência? O medo sussurrou em seus corações, mas antes que pudessem responder, um grupo de manifestantes começou a cantar. Era uma música de resistência antiga, uma canção que falava sobre esperança e liberdade. E ali, um novo impulso começou a brotar. Vamos cantar junto, Clara disse, movendo os lábios em um sorriso. Não havia mais espaço para o medo. A música se espalhou. Cada nota era uma promessa de coragem. Marta se deixou levar pelo som, esquecido das dúvidas. E naquele instante, o homem de terno se aproximou. O que resta de sua confiança estava se desfazendo. Com passos pesados, ele ergueu a mão, mas em vez de atacar, ele parou. O que estava acontecendo? O homem, em meio àquele caos vibrante, não sabia se era ele ou a multidão que estava perdendo o controle. Marta podia ver a fragilidade nos seus olhos. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito vindo da parte mais atrás da multidão. Olhem, ele está se juntando a eles. Alguém gritou. O homem de terno olhou em volta e, por um breve momento, hesitou, o semblante mudando. A multidão presenciou a transformação. Juntos somos mais fortes. O que você vai fazer agora? Ana desafiou, um brilho de determinação em seus olhos. O momento estava se desenrolando novamente e tudo girava em torno da escolha dele, o que ele realmente decidira ser naquela nova realidade. Marta sentia seu coração pulsar com força. A tensão estava crescendo. Algo grande se aproximava. O que aquele homem decidiria? E o que isso significaria para a luta que estava fervilhando diante dela? Era um ponto de virada, e a história estava prestes a mudar. Qual seria o próximo passo para Marta, Clara e aqueles que estavam ao seu lado? O futuro era incerto, mas um novo amanhecer se revelava por trás da tempestade, ansioso para se tornar realidade. O coração de Marta batia descompassado, como se estivesse dançando de acordo com as vozes que ecoavam ao seu redor. O homem de terno hesitou, e naquele instante, toda a multidão segurou a respiração, esperando ansiosamente pela sua reação. O caos se transformou em um silêncio tenso, onde cada olhar era esperado, cada movimento, um prenúncio do que poderia acontecer a seguir. Juntos somos mais fortes, Ana repetiu, elevando sua mão para encorajar não apenas o homem, mas todos ao redor.
Elas estavam dispostas a acender uma luz até mesmo no escuro, e ali a possibilidade de transformação era palpável. Finalmente, o homem deu um passo à frente, seu rosto ainda marcado pela confusão e uma luta interna visível. O olhar dele deslizava entre os policiais e a multidão, e por um momento, Marta achou que ele poderia sucumbir aos velhos hábitos de controle e poder. Mas a pressão do coletivo parecia sussurrar algo diferente, como uma nova possibilidade de redenção. Não sei se vocês vão entender. Ele começou, sua voz trêmula, mas de repente pareceu se fortalecer. Eu cresci em um lugar como esse. Eu vi o que acontece quando as pessoas se calaram, quando foram exploradas, e eu não quero mais ser parte disso. As palavras arrastavam-se como uma onda de emoção sobre o público, e a multidão começou a murmurar, a esperança se infiltrando lentamente. Marta olhou para Clara e Ana, que compartilhavam a mesma expressão de incredulidade. Era o momento que esperavam, a transformação de um inimigo em aliado, a energia que antes girava em torno do medo, agora girava em torno da possibilidade. O homem parecia estar se libertando das amarras que o prendiam ao velho sistema de exploração e opressão. Antes que pudesse concluir, um grito cortou o ar, vindo de um dos homens de terno que ainda se mantinham atrás. Não escutem ele! Ele é apenas um traidor! E aquelas palavras acenderam a raiva nas fileiras dos policiais, prontos para reagir. O homem de terno, ao perceber isso, fechou os olhos, como se estivesse tentando invocar coragem. Olhem ao redor, ele disse, gesticulando amplamente. Essas pessoas estão aqui por uma razão, não é só por elas, é por todos nós. Estamos todos juntos nessa luta. Marta sentiu a energia da multidão ressurgir. Em um clamor quase ensurdecedor, as vozes começaram a se erguer novamente, proclamando suas histórias e suas verdades. A nossa luta é a sua luta, entoava Clara, e logo ecoou como um mantra entre os presentes. As sirenes, antes ameaçadoras, agora pareciam distantes, enquanto o sentimento de solidariedade se transformava em uma tempestade de coragem. Com um sorriso de satisfação, Marta percebeu que aquela batalha poderia não apenas trazer justiça para sua mãe, mas tudo o que sempre sonharam como comunidade. Os homens de terno, notando que o comando estava rapidamente mudando de mãos, hesitaram. Agora, as vozes unidas estavam tão imponentes que o verdadeiro poder parecia estar se deslocando. Se todos nós escolhermos ficar ao lado um do outro, o que podemos perder? Questionou o homem de terno, quase implorando por uma nova perspectiva. A multidão se tornava um só corpo pulsante. Marta ergueu os braços. Estamos prontos para lutar. O que você vai escolher ser? O homem de terno, agora visivelmente impactado pela chama de empoderamento que ardia à sua frente, finalmente tomou coragem. Ele baixou a cabeça, como se oferecesse seus erros ao vento do perdão. Com um movimento inesperado, o homem se juntou à multidão, levantando os braços em um sinal de união. As pessoas gritaram, um rugido de aprovação abalou a praça. Juntos seremos mais fortes. A transformação estava de fato acontecendo. E agora, o que vem a seguir? Perguntou Marta, o coração inundado de esperança e orgulho. O homem de terno, uma vez símbolo de opressão, se posicionou ao lado dela e o pulso da comunidade pulsava cada vez mais forte, como um espírito renovado se espalhando por todo o lugar. O futuro ainda apresentava incertezas, mas naquela noite, Marta e seus amigos haviam desmantelado as barreiras do medo e da opressão. Uma nova batalha estava apenas começando, mas agora refletia uma coragem coletiva que não poderia ser ignorada. Era um novo amanhecer. Era a hora de reescrever suas histórias. Mãos unidas, corações firmes. Eles não precisavam mais temer as sombras, pois a luz da verdade agora brilhava mais forte do que nunca. E ao encerramento daquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe, Marta sabia que cada passo dado juntos já era uma vitória. Esta luta é nossa! E ao redor ecoava a certeza que ninguém poderia apagar. Agora, mais do que nunca, a resistência tinha um novo significado, e que venha o que vier, juntas, a voz delas se faria ouvir. A história de Marta e sua comunidade não terminava ali, mas estava só começando. E você?
Você está conosco? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. É essencial deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Juntos, vamos continuar essa luta.